O copo de champanhe de cristal estilhaçou-se contra o chão de mármore no exato momento em que o bebê deu um pontapé. Charlotte Reis pressionou os dedos trêmulos contra a barriga de 7 meses, o som ecoando pelo salão ornamentado do Metropolitan Art Center como um tiro. 300 das elites da cidade viraram-se para olhar, as suas conversas morrendo a meio da frase. O bebê tinha dado um pontapé no instante em que a mão de Richard lhe atingira a face, diria ela mais tarde, tentando dar sentido ao momento que mudou tudo. Richard Reis ajustou o casaco de fato preto com uma calma ensaiada, a voz baixando para aquele sussurro controlado que ela aprenderá a temer. Sorri, Charlotte. Todos estão a olhar. O aperto dele no cotovelo dela intensificou-se enquanto os fotógrafos capturavam o que pareceria um momento íntimo entre o casal dourado da cidade, o milionário da tecnologia e a sua esposa grávida, na sua aparição anual no leilão de caridade. Charlotte forçou seu sorriso social treinado, o mesmo que aperfeiçoara durante 3 anos de casamento com seu marido milionário. O seu vestido esmeralda, especialmente ajustado para mostrar elegantemente a gravidez, agora parecia um figurino de uma peça para a qual nunca fizera audição. O tecido agarrava-se à sua barriga inchada, anunciando o herdeiro que supostamente assegurava sua posição no mundo de Richard. Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa angariação de fundos anual para o hospital pediátrico, anunciou Walter Davidson do púlpito, a sua voz sobrepondo-se ao murmúrio de recuperação. Esta noite, vamos angariar fundos para a nova ala pediátrica que servirá famílias em toda a nossa comunidade. A mão de Charlotte moveu-se instintivamente até a sua face, onde o anel de Richard deixará uma leve marca. O bebê deu outro pontapé, desta vez mais insistente, como se percebesse a angústia da mãe através da parede do útero. Lera que os bebés conseguiam sentir as hormonas de estresse das mães, e naquela noite o seu corpo estava inundado delas. O salão brilhava com candelabros de cristal e o brilho de diamantes em cada pescoço. Aqueles eram os convidados de Richard, a elite tecnológica, famílias abastadas e trepadores sociais que mediam valor por portfólios e localizações de propriedades. Charlotte, em tempos, sentirá-se honrada por fazer parte daquele círculo. Agora sentia-se como uma impostora a viver a vida de outra pessoa. Senhora Reis, está absolutamente radiante, exclamou Patrícia Wellington, aproximando-se com o marido pela mão. A gravidez fica-lhe lindamente. Obrigada, conseguiu responder Charlotte, a sua voz mais firme do que se sentia. Estamos muito entusiasmados com o bebê. A mão de Richard encontrou a parte inferior das costas dela, um gesto que parecia de apoio, mas sentia-se possessivo. A Charlotte tem lido todos os livros de parentalidade que encontra, muito aplicada, a minha mulher. O tom paternalista fez o estômago de Charlotte apertar-se. Muito aplicada. Como se a sua preparação para a maternidade fosse um passatempo e não a coisa mais importante que alguma vez fizera. Como se a sua inteligência fosse algo a ser gerido, e não celebrado. Quando é que nasce? Perguntou Patrícia. Daqui a 8 semanas, respondeu Charlotte, e depois corrigiu-se. Bem, 7 semanas e 4 dias. Richard riu-se indulgente. Ela conta todos os dias. Estou sempre a dizer-lhe que os bebés vêm quando estão prontos, não quando planeamos. Charlotte conteve a resposta. Contava cada dia porque cada um a aproximava da responsabilidade por outro ser humano. Cada dia contava quando se estava a preparar para proteger alguém completamente dependente de si. Mas explicar isso só lhe valeria outra palestra sobre hormonas da gravidez tornarem as mulheres demasiado emocionais. Foi então que o viu, do outro lado da sala apinhada, e o seu mundo cuidadosamente construído começou a desmoronar-se. Tyler Morrison estava junto às mesas do leilão silencioso, os olhos castanhos familiares encontrando os dela a uns 6 metros de distância. Em 8 anos de separação, ele usava confiança de forma diferente agora, conquistada, não herdada. O rapaz tímido da universidade que ela amara tornará-se um homem que comandava a atenção sem a exigir. O cabelo escuro estava agora mais curto, com fios prateados nas têmporas que lhe davam um ar distinto em vez de velho. A energia nervosa que o fazia mexer-se durante as épocas de exames fora substituída pela calma estável de alguém que encontrara o seu lugar no mundo. Charlotte ficou sem ar. Tyler aqui esta noite. O senso de oportunidade do universo sempre fora duvidoso, mas aquilo parecia particularmente cruel. Richard seguiu o olhar dela e o maxilar apertou-se como uma armadilha de aço. De todos os eventos de caridade nesta cidade, o Morrison tinha de escolher o nosso? Conheces-o? Charlotte manteve a voz cuidadosamente neutra, embora o coração lhe batesse com força contra as costelas. Banqueiro de investimentos, Morrison Financial.
tem feito ondas no espaço de aquisições tecnológicas. O tom de Richard carregava o respeito relutante que um homem de sucesso concede a outro. Negociador agressivo. Consegue o que quer sem pedir desculpa. Charlotte quase se riu da ironia. Se Richard soubesse que Tyler Morrison fora, em tempos, a alma mais gentil que alguma vez conhecera. O homem que a abraçara quando chorava por exames de química orgânica falhados. Que conduzira 4 horas para surpreender no aniversário com seu café favorito do campus. Que a respeitara o suficiente para deixar ir quando ela escolheu a segurança financeira de Richard em vez do futuro incerto com Tyler. O bebê deu outro pontapé, e Charlotte perguntou-se se os filhos conseguiam sentir os arrependimentos das mães através do líquido amniótico. Charlotte, querida, estás pálida. Dorothy Hayes materializou-se ao lado deles como um espectro reprovador em Chanel. A mãe de Richard aperfeiçoara a arte de soar preocupada enquanto criticava. Talvez devesse sentar-te. Mulheres grávidas não devem sobrecarregar-se em eventos públicos. Estou bem, Dorothy. Só está calor aqui dentro. São as hormonas, querida. Deixam as mulheres com calor e emocionais. Richard, talvez a Charlotte devesse ir para casa mais cedo esta noite. As mãos de Charlotte cerraram-se em punhos ao lado do corpo. O abuso narcisista tornará-se tão normalizado na família de Richard que Dorothy o distribuía como conversa de jantar. Cada sugestão era, na verdade, uma ordem. Cada expressão de preocupação, uma crítica. Cada conselho, uma forma de manter o controlo. Vou ficar para todo o leilão, disse Charlotte firmemente. É para o hospital pediátrico. Isto é importante. O sorriso de Richard não vacilou, mas a voz dele trazia um aviso. Claro, querida. O que te fizer feliz. O que te fizer feliz. A frase que significava exatamente o oposto no vocabulário de Richard. Dizia antes de explicar por que é que a felicidade dela era impraticável, cara, ou inadequada para alguém na sua posição, alguém casada com um milionário com uma reputação a manter. Tyler tinha se aproximado durante a conversa, agora estava a apenas uma mesa de distância. Perto o suficiente para que Charlotte visse a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, da vez em que ele bateu num ramo de árvore enquanto lia um manual de biologia. Perto o suficiente para notar que ele ainda usava o relógio vintage do pai, apesar de ter claramente os meios para algo mais caro. Os olhos deles voltaram a encontrar-se, e a expressão de Tyler suavizou-se com algo que parecia simpatia, não pena. Tyler nunca sentirá pena de ninguém, mas sim uma preocupação genuína. O mesmo olhar que ele lhe lançara no último ano da universidade, quando ela estava estressada com as candidaturas para o mestrado. E com o processo de divórcio dos pais. Vamos encontrar a nossa mesa? A mão de Richard pressionou-lhe as costas, guiando-a para longe da área onde Tyler estava. O leilão começa em breve e quero rever o catálogo mais uma vez. Enquanto caminhavam para a mesa atribuída, perto da frente do salão, Charlotte apanhou um vislumbre de Tyler a observá-la afastar-se. A expressão dele agora era ilegível, mas algo na sua postura sugeria que estava a calcular mais do que apenas os valores dos lances. O bebê deu mais um pontapé, e Charlotte pousou ambas as mãos sobre a barriga, sussurrando uma promessa silenciosa. Aconteça o que acontecer esta noite, meu pequenino, eu vou assegurar que cresce sabendo que o teu valor não depende da aprovação de mais ninguém. Ela só esperava lembrar-se de como valorizar-se da mesma forma. Charlotte pediu licença para ir ao WC, o coração a bater por razões que iam além das hormonas da gravidez. O salão de beleza ornamentado, ao lado do salão principal, parecia um santuário, todas as superfícies de mármore. E uma iluminação suave que perdoava as olheiras debaixo dos seus olhos. No espelho com moldura dourada, estudou a leve marca vermelha na face. E perguntou-se quantos dos 300 convidados a teriam notado. A porta da casa de banho abriu-se com suave sussurro e Margaret Thompson entrou. O vestido prateado a roçar no chão de mármore. Meg era a amiga mais próxima de Charlotte desde a universidade, a única pessoa que a conhecera antes de Richard. Antes de o marido milionário a transformar de Charlotte Mitchell em Charlotte Hayes. Querida, estás bem? O reflexo de Meg apareceu ao lado do de Charlotte no espelho. Os olhos castanhos calorosos cheios de preocupação. Metade da sala viu o que aconteceu lá fora. As mãos de Charlotte tremiam enquanto retocava o batom, tentando restaurar a máscara de esposa perfeita da alta sociedade. Não foi nada. O Richard está só estressado com os relatórios trimestrais. O setor tecnológico tem estado volátil.
Isso não era estresse, Charlotte. Aquilo era controlo. A voz de Meg baixou para um sussurro. Enquanto outra mulher entrava numa cabine próxima, e o Tyler Morrison está lá fora a fazer perguntas sobre ti. O tubo de batom de Charlotte caiu no lavatório de mármore. Está a fazer que tipo de perguntas? Do tipo que sugerem que ele ainda se preocupa com o teu bem-estar. Meg apanhou o batom e devolveu-lhe. Há quanto tempo alguém pergunta por ti? Por ti, mesmo, em vez de perguntar pela esposa do Richard. A pergunta atingiu-a com mais força do que esperava. Há quanto tempo ninguém se interessava pelos seus pensamentos, sentimentos, sonhos? Para lá da sua função como esposa de Richard e mãe do seu herdeiro? O abuso narcisista fora tão gradual, tão cuidadosamente disfarçado de proteção e orientação, que ela quase se esquecera de que costumava ser uma pessoa, com opiniões e aspirações próprias. Meg, o que disseste ao Tyler sobre o meu casamento? Nada que ele não pudesse ver com os próprios olhos. O reflexo de Meg encontrou o de Charlotte no espelho. Mas talvez esteja na hora de alguém te lembrar de quem eras. Voltaram ao salão de festas, onde a multidão já se sentara nos seus lugares atribuídos. Charlotte avistou Tyler perto do bar, e por um momento os olhos deles encontrarão-se do outro lado da sala. Ele ergueu ligeiramente o copo, num gesto que podia ser um cumprimento ou um brinde. O gesto foi tão sutil que qualquer pessoa a observar assumiria que ele apenas estava a ajustar a bebida. Depois, Tyler fez algo inesperado. Aproximou-se da mesa deles com 2 copos de cidra espumante. Desviando-se pela multidão com a confiança natural de alguém que pertencia àquele meio, mas que não esquecera de onde viera. Charlotte, a voz dele era exatamente como ela se lembrava, calorosa, firme, completamente sem pretensões. Trouxe-te cidra. Achei que poderias querer algo sem álcool. Estendeu-lhe o copo sem chamar a atenção da mesa inteira para o facto de ela estar grávida. Aquele gesto atencioso quase a fez chorar. Richard teria feito um número a pedir-lhe uma bebida especial, anunciando a toda a gente que a sua esposa grávida precisava de consideração. Tyler simplesmente deu-lhe o que precisava, sem alarido. Obrigada, conseguiu dizer, aceitando o copo. Richard apareceu ao lado deles com a precisão de um míssil guiado. Morrison, a voz dele tinha o frio de uma manhã de janeiro. Reis. O sorriso de Tyler não vacilou. Parabéns pela gravidez. Quando é que nasce? Daqui a 8 semanas, respondeu Charlotte antes que Richard pudesse falar. Que maravilha! As crianças são uma bênção. Os olhos de Tyler tinham uma ternura que os de Richard nunca tiveram. Nem mesmo nos primeiros tempos de namoro. Imagino que estejam muito entusiasmados. Dorothy Reis materializou-se do outro lado de Richard. Como reforço a chegar a uma cena de crime. Senhor Morrison, não é? Acho que conheci a sua mãe. Mulher encantadora. Uma pena o que aconteceu com o negócio do seu pai. Charlotte observou a expressão de Tyler manter-se agradavelmente neutra. Apesar da tentativa óbvia de Dorothy de estabelecer hierarquia social. De facto, a família Morrison passará dificuldades financeiras quando Tyler estava no secundário. Mas ele pagará os estudos sozinho e construir a sua firma de investimentos do zero. O seu sucesso fora conquistado, não herdado. O meu pai ensinou-me que contratempos são apenas preparações para regressos, respondeu Tyler com suavidade. A Morrison Financial tem se saído bastante bem. Oh, sim, claro, o tom de Dorothy sugeria que acreditava em tudo menos nisso. Estas histórias de sucesso de novos ricos são tão inspiradoras. O insulto foi entregue com tal elegância ensaiada, que qualquer um que o ouvisse pensaria tratar-se de um elogio. Era assim que a família de Richard operava, com precisão verbal. Ataques calculados para ferir, mantendo sempre a denegação plausível. O nosso primeiro item esta noite é uma semana numa casa de campo nos Hamptons. Doada pela família Davidson, anunciou Walter do púlpito. Esta encantadora propriedade à beira-mar oferece privacidade, luxo e acesso às praias mais exclusivas da costa leste. Os lances começam nos $5.000. Richard inclinou-se para a frente na cadeira, a placa de licitação pronta. Charlotte já o vira nesse modo de aquisição, a intensidade focada, a agressividade calculada, a determinação absoluta em vencer. Nos negócios, essas qualidades tinham-no tornado incrivelmente bem-sucedido. No casamento, tornavam-no impossível de suportar. E isso era apenas o começo. Nas horas seguintes, ficaria claro até onde Tyler Morrison estava disposto a ir para proteger
Tyler levantou a placa com um sorriso que prometia guerra. O nosso primeiro item esta noite é uma semana na casa dos Hamptons. Doada pela família Davidson, repetiu Walter, a voz de leiloeiro a projetar-se com clareza pela acústica do salão. Os lances começam em $5.000. A placa de Richard subiu de imediato. 10.000. Charlotte já vira o seu marido milionário licitar em leilões de caridade antes, mas nunca com uma entrada tão agressiva. Normalmente ele esperava, calculava, fazia movimentos estratégicos para intimidar sem pagar demais. Mas esta noite era diferente. A placa de Tyler subiu suavemente. 15.000. Um murmúrio percorreu a sala. 15.000 por uma semana de férias já se aproximava do valor de mercado da propriedade. E estavam apenas a começar. O pescoço de Richard corou por cima do colarinho branco impecável. 20.000. 25.000. Contra-atacou Tyler sem hesitação, o tom casual, como se falasse do tempo. Charlotte sentiu a energia da sala mudar novamente, à medida que os restantes convidados percebiam o drama formar-se. A casa dos Hamptons esperava-se que vendesse por cerca de 12.000. Aqueles dois já estavam a levar o preço para além da razão. E todos sabiam que já não se tratava de casas de férias. 30.000, declarou Richard, a voz com uma tonalidade que Charlotte reconheceu como perigosa. 35.000, respondeu Tyler, tão rápido que quase sobrepôs o lance de Richard. Dorothy inclinou-se para Charlotte. O que se passa aqui? Isto está a tornar-se indecoroso. Não sei, sussurrou Charlotte, embora as peças começassem a formar um padrão na sua mente. Tyler não estava a licitar ao acaso, estava a contrariar tudo o que Richard queria. A aumentar os preços com precisão cirúrgica. 40.000, gritou Richard, a voz agora a ecoar no salão. Tyler fez uma pausa, deixando o silêncio prolongar-se apenas o suficiente para Richard pensar que ganhará. Depois, com um leve sorriso, levantou a placa. 50.000. Suspiros percorreram a sala. Outros licitadores já tinham desistido há muito, percebendo que aquilo já não era sobre férias. Era algo muito mais pessoal, e muito mais caro. Judith Patterson, a repórter social da principal revista de estilo de vida da cidade. Escrevia freneticamente enquanto o fotógrafo capturava a cada momento. Charlotte já conseguia imaginar a manchete de amanhã. Milionários entram em guerra de lances em leilão de caridade do hospital pediátrico. Richard levantou-se até meio na cadeira. 75.000. O valor era ridículo, mais do que muitos ganhavam num ano, por uma semana numa casa na praia. Charlotte colocou a mão no braço de Richard, tentando acalmá-lo. Mas ele sacudiu-a com uma irritação mal disfarçada. O sorriso de Tyler não vacilou. 100.000. O salão caiu num silêncio absoluto. O martelo de Walter Davidson pairava no ar, à espera de mais lances. Mas todos sabiam que o concurso terminara. Nenhuma casa de férias valia tanto. Uma vez. 2 vezes. Vendido a placa número 47 por $100.000. Explodiram aplausos, mas com subtexto de choque excitado. Este era o tipo de drama que seria discutido em jantares durante meses. Tyler acenou graciosamente ao leiloeiro, como se tivesse acabado de comprar um café e não de gastar mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Quando os olhos dele encontraram os de Charlotte do outro lado da sala, ela viu algo que lhe cortou a respiração, não triunfo, mas preocupação. Como se o dinheiro não importasse em comparação com a mensagem que tentava passar. Richard afundou-se na cadeira, o rosto num tom alarmante de roxo. Filho da puta, sibilou Richard. Linguagem, censurou Dorothy. Acabou de me custar $100.000 por despeito. Na verdade, disse Charlotte baixinho, ele custou a si mesmo $100.000. Tu não perdeste nada. O olhar de Richard poderia ter derretido o aço. Não sejas ingênua, Charlotte. Isto foi sobre humilhação, não casas de férias. Walter Davidson avançara para o item seguinte enquanto Richard fervia na cadeira. A nossa segunda oferta da noite é uma coleção de vinhos da cave privada do renomado enólogo Marcus Shen. Esta coleção inclui garrafas com mais de 30 anos, algumas das quais já não estão em produção. Charlotte observava atentamente o rosto do marido. Ela já tinha visto as notas privadas de Richard sobre o leilão desta noite. Visto assinalar itens no catálogo. A coleção de vinhos tinha sido marcada com 3 estrelas, a sua prioridade máxima. Os lances começam em $8.000. A placa de Richard subiu de imediato. 15.000.
Tyler nem sequer hesitou. 20 mil. E assim começou novamente. O mesmo padrão. A mesma tensão crescente. A mesma sensação de que Charlotte estava a assistir a algo muito maior do que um leilão de caridade. 25 mil. Chamou Richard, a voz tensa. 30 mil. Respondeu Tyler. Charlotte deu por si a estudar o rosto de Tyler do outro lado da sala. Parecia completamente relaxado, como se tivesse fundos e tempo ilimitados para gastar. Mas mais do que isso, parecia estar a divertir-se. Não de forma cruel, mas com a satisfação de quem executa uma estratégia cuidadosamente planeada. 40 mil, anunciou Richard, levantando-se ligeiramente para garantir que o lance era visto. 50 mil, contrapôs Tyler de imediato. Dorothy agarrou no braço de Charlotte. Isto é uma loucura. Alguém tem de parar isto. Mas Charlotte começava a perceber que aquilo não era loucura nenhuma. Era xadrez, jogado com placas de licitação e fundos de caridade. Tyler estava a visar sistematicamente tudo o que Richard queria. A inflacionar preços não por despeito, mas por uma motivação mais profunda, que ela apenas começava a compreender. 60 mil, gritou Richard, agora completamente fora de si. A pausa de Tyler foi mais longa desta vez. Pareceu ponderar as opções, consultando o que pareciam ser notas no seu catálogo do leilão. Depois, sorriu e levantou a placa. 75 mil. O martelo de Walter caiu pela segunda vez. Vendido a placa número 47. Murmúrio da multidão era agora mais alto, excitado e especulativo. 2 itens. 2 vitórias para Tyler Morrison. 2 derrotas humilhantes para Richard Reis. A matemática começava a parecer menos coincidência e mais estratégia. Foi então que Charlotte percebeu a terrível verdade sobre o seu casamento. E por que razão Tyler Morrison estava realmente ali? Richard virou-se para ela, com fúria a arder-lhe nos olhos. Contaste-lhe? Disseste ao Morrison quais os itens que eu queria? Claro que não. Protestou Charlotte. Como é que eu sequer? Tens planeado isto? A voz de Richard baixou novamente para aquele sussurro perigoso. Tu e o Morrison a rirem-se de mim nas minhas costas. Richard, estás a ser paranoico. Não falo com o Tyler há 8 anos. Alguém tinha dito a Tyler exatamente quais os itens que o seu marido milionário mais valorizava. Alguém que conhecia os padrões de Richard. Os seus pontos de orgulho. As suas vulnerabilidades. Alguém que observava ambos, com muito cuidado. Os olhos de Charlotte encontraram Meg do outro lado da sala. E o leve aceno da melhor amiga confirmou aquilo que Charlotte começava a suspeitar. Aquilo não era coincidência. Era uma intervenção, disfarçada de drama num leilão de caridade. E Tyler Morrison estava apenas a começar. De seguida temos um deslumbrante colar de diamantes da Cartier, avaliado em 30 mil dólares. Continuou Walter, mantendo a compostura profissional apesar da tensão evidente no salão. Esta peça requintada apresenta 18 quilates de diamantes lapidação brilhante, num clássico formato tênis. Charlotte prendeu a respiração. Tinha admirado aquele colar no catálogo, mencionando a Richard naquela mesma manhã, ao pequeno almoço. Ele descartara-o como um luxo desnecessário. Para alguém na tua condição, sugerindo que mulheres grávidas não tinham nada que usar joias caras. O abuso narcisista era sempre apresentado como conselho prático. Richard nunca dizia não mereces coisas bonitas. Em vez disso, moldava o controlo como preocupação pelo bem-estar dela, ou como orientação sobre o comportamento apropriado para alguém casada com um milionário, com uma imagem pública a manter. A placa de Richard levantou-se de imediato. 35 mil. 40 mil, respondeu Tyler antes mesmo que o leiloeiro reconhecesse o lance de Richard. Charlotte viu o rosto do marido percorrer uma sequência de emoções. Surpresa, raiva e algo que parecia quase pânico. Já não se tratava de competição de negócios. Era uma guerra pessoal, travada por meio de doações de caridade. Como é que ele sabe? Murmurou Richard, o aperto na mão de Charlotte tornando-se doloroso. Cada item que marquei no catálogo. Cada peça que mencionaste querer. O pulso de Charlotte acelerou. Ele sabe tudo o que priorizei esta noite. Os olhos de Richard estreitaram-se, observando Tyler do outro lado da sala. Alguém lhe deu informações. A guerra de lances continuou com intensidade crescente. 50 mil, licitou Richard. 60 mil,
contrapôs Tyler. O valor avaliado do colar tornou-se irrelevante, à medida que o orgulho e a disputa territorial assumiam prioridade sobre o bom senso financeiro. 75 mil, anunciou Richard, a voz a ecoar pela sala agora silenciosa. Tyler fez uma pausa, parecendo consultar novamente as suas notas. Charlotte deu por si a suster a respiração. Seria este o item onde Tyler recuaria finalmente? Os valores em jogo eram astronômicos, mesmo para pessoas com grande fortuna. 85 mil, chamou Tyler, a voz calma e firme. A mão de Richard apertou o pulso de Charlotte com tanta força que ela teve de morder o lábio para não se contorcer. 100 mil dólares. 100 mil dólares por um colar avaliado em 30 mil. Charlotte pensou em todas as crianças que poderiam ser ajudadas com esse montante. Todo o equipamento médico que poderia ser comprado para o hospital que supostamente estavam a apoiar. Tyler sorriu e levantou a placa pela última vez. 125 mil dólares. O martelo de Walter caiu com firmeza. Vendido a placa número 47. Os aplausos foram dispersos, agora mais nervosos do que celebratórios. As pessoas começavam a murmurar entre si, a especular sobre a animosidade evidente entre os dois licitadores, e a questionar até onde esta confrontação pública poderia escalar. Dorothy Hayes materializou-se ao lado da mesa deles, como uma nuvem de tempestade a ganhar força. Controla-te, Richard. Esta exibição é indecorosa. Mãe, fica fora disto. Aquele jovem está a fazer-te parecer ridículo, sibilou Dorothy, a voz a soar mais alto do que pretendia. E a tua mulher está a desfrutar de cada segundo. O rosto de Charlotte ardia de vergonha e raiva. Não estou a desfrutar de nada nesta noite. Não estás? O olhar de Dorothy era cortante como vidro partido. O teu ex-namorado a humilhar o teu marido diante de 300 testemunhas. Eu diria que estás a ter exatamente o que querias. A acusação atingiu como um golpe físico. Charlotte já se habituara às críticas subtis e comentários passivo-agressivos de Dorothy. Mas isto era diferente. Era um ataque direto à sua lealdade e caráter, proferido diante de todo o seu círculo social. Eu não sabia que o Tyler estaria aqui esta noite, disse Charlotte em voz baixa. Não falo com ele há 8 anos. Mas querias, respondeu Dorothy com cruel satisfação. Qualquer idiota consegue ver isso. Walter já avançara para o item seguinte, enquanto o drama familiar se desenrolava em discussões sussurradas. A nossa quarta oferta da noite é uma coleção de vinhos vintage da região de Bordeaux, incluindo várias garrafas de anos excepcionais. As anotações de Richard marcavam esta coleção com 2 estrelas. Não era sua prioridade máxima, mas era definitivamente algo que queria adquirir. Charlotte observou a estudar Tyler do outro lado da sala, tentando calcular se continuar esta guerra de lances valia o custo financeiro e social. Os lances abrem em 12 mil dólares. Richard hesitou por apenas um momento, depois levantou a placa. 15 mil. 20 mil, respondeu Tyler de imediato. 25 mil, contra-atacou Richard, mas a voz já não tinha a confiança agressiva dos lances anteriores. 30 mil, chamou Tyler. Charlotte conseguia ver o conflito interno do marido refletido no rosto dele. O orgulho exigia que continuasse a lutar, mas os instintos empresariais avisavam sobre o custo crescente. Cada lance fazia-o parecer mais desesperado, e menos no controlo. 35 mil, anunciou Richard, mas até Charlotte conseguiu ouvir a hesitação na sua voz. Tyler pareceu ponderar este lance mais cuidadosamente do que os outros. Consultou as suas notas, olhou para a mesa de Charlotte, e depois levantou a placa com o que parecia ser relutância. 40 mil. O martelo caiu novamente. Vendido a placa número 47. 4 itens. 4 vitórias para Tyler Morrison. 4 derrotas cada vez mais caras para Richard Hayes. O padrão tornava-se impossível de ignorar. E a atmosfera do salão mudará de festa de caridade para combate de gladiadores. Judith Patterson aproximara-se da mesa deles. O fotógrafo a capturar cada expressão e gesto. As páginas sociais de amanhã iriam apresentar este confronto em destaque, com especulação incluída sobre a relação entre Charlotte Hayes e Tyler Morrison. As pessoas estão a olhar, sussurrou Charlotte a Richard. Que olhem, respondeu ele entre dentes. Morrison acha que me pode humilhar à frente dos meus pares? Vai aprender o contrário.
Mas Charlotte começava a questionar se a humilhação era mesmo o objetivo de Tyler. Cada vez que ganhava um item, não parecia triunfante, mas preocupado. Os olhos dele continuavam a procurar os dela do outro lado da sala. E a expressão dele sugeria que tentava comunicar algo que ela ainda não conseguia entender. O bebê deu um forte pontapé nas costelas. Respondendo ao nível elevado de estresse da mãe. Charlotte colocou ambas as mãos sobre a barriga, tentando acalmar-se, pelo bem do seu filho por nascer. O que quer que estivesse a acontecer entre Tyler e Richard, ela não podia deixar que isso afetasse a sua gravidez, ou colocasse em risco a saúde do seu bebê. O próximo item do leilão mudaria tudo. Walter Davidson aproximou-se do púlpito com uma pasta Manila, consultando as suas notas antes de fazer o anúncio. A menos que o próprio Tyler tivesse organizado a inclusão desta edição especial. A nossa edição especial desta noite é uma pintura da artista emergente Sarah Chen, anunciou Walter, consultando a pasta Manila com evidente prazer. Esta paisagem deslumbrante retrata o Vale do Hudson no outono. E a senhorita Chen teve a amabilidade de a doar para benefício do hospital pediátrico. O fôlego de Charlotte prendeu-se na garganta. Lembrava-se de estar frente a uma pintura semelhante, numa inauguração de galeria há apenas 6 meses. Hipnotizada pelo uso da luz e da cor da artista. Tinha comentado com Richard o quanto adorava a peça. Como a fazia lembrar das viagens de infância até casa da avó, no norte do estado de Nova York. Richard descartara o seu interesse de imediato. Temos arte suficiente, dissera ele. As nossas paredes estão cheias e o teu gosto tende mais para o sentimental do que para o valioso. O abuso narcisista era sempre apresentado como educação sobre as suas falhas. Richard nunca dizia, não quero que tenhas coisas de que gostas. Em vez disso, explicava-lhe por que é que as preferências dela estavam erradas. Eram pouco sofisticadas ou impraticáveis para pessoas da sua posição social. Agora, enquanto Walter expunha a pintura num cavalete ao lado do púlpito, Charlotte sentiu as lágrimas a picarem-lhe os olhos. A paisagem era lindíssima, colinas onduladas pintadas em tons de dourado e carmesim, com luz a atravessar as árvores de outono de uma forma que a fazia sentir saudades. De lugares onde nunca viverá. Os lances abrem em $5.000. Richard não se mexeu. A pintura não estava no seu catálogo, não fazia parte da sua estratégia de aquisição pré-determinada. Mas Charlotte deu por si a levantar a placa antes mesmo de pensar nas consequências. 5.000, disse, a voz a soar clara por todo o salão. A cabeça de Richard virou-se para ela num movimento brusco, chocado. Charlotte, o que estás a fazer? Gosto dela, respondeu simplesmente. É bonita. Já falamos sobre isto. Não tens olho para investimento em arte. Não estou a licitar para investir. Estou a licitar porque quero. A placa de Tyler subiu de imediato. 10.000. Charlotte sentiu uma onda de desafio, surpreendente pela sua intensidade. Durante 3 anos deixará Richard tomar todas as decisões sobre a casa. A agenda social, o futuro deles. Aceitar as críticas ao seu gosto, o desprezo pelas suas preferências. O controlo sobre todos os aspectos da vida em comum. Mas esta noite, diante de 300 testemunhas, ia licitar por algo que queria. Simplesmente porque queria. 15.000, anunciou, levantando a placa novamente. Richard agarrou-lhe o pulso. Charlotte, para imediatamente. 20.000, chamou Tyler, os olhos fixos em Charlotte com algo que parecia admiração. Eu disse para. O aperto de Richard apertou tanto que Charlotte teve de morder o lábio para não gritar. Estás a magoar-me, sussurrou. 25.000, anunciou Charlotte, libertando o pulso da mão de Richard. O salão tinha caído num silêncio absoluto. Todos podiam ver o conflito a desenrolar-se na mesa dos reis. Testemunhar o raro espetáculo de uma esposa da alta sociedade a desafiar o marido milionário em público. 30.000, contrapôs Tyler, embora o lance soasse relutante. Como se continuasse apenas para apoiar a rebelião de Charlotte. Dorothy Reis levantou-se abruptamente, a cadeira arrastar-se pelo chão de mármore. Isto é comportamento inaceitável. Charlotte, vais parar com este disparate imediatamente. 35.000, respondeu Charlotte, a voz a crescer com cada lance. O rosto de Richard assumirá um tom roxo alarmante. Estás a envergonhar a nossa família. Não, disse Charlotte, calmamente. Tu é que estás a envergonhar a nossa família. Eu só estou a tentar comprar um quadro de que gosto.
40 mil, chamou Tyler. Charlotte hesitou. 40 mil era uma quantia enorme para uma obra de uma artista desconhecida. Mas já não se tratava de dinheiro, pois não? Tratava-se do seu direito de querer algo, de expressar uma preferência, de tomar uma decisão sobre o seu próprio ambiente. 45 mil, anunciou. Chega! O grito de Richard ecoou pela acústica perfeita do salão. Charlotte, vais pousar essa placa agora mesmo. A sala mergulhou num silêncio chocado. 300 pessoas assistiam enquanto Richard Reis ordenava publicamente a sua esposa grávida, como se ela fosse uma criança desobediente, e não uma parceira igual no casamento. A voz de Tyler cortou o silêncio como uma lâmina. 50 mil. O lance já não era sobre a pintura. Era sobre dar a Charlotte uma saída do confronto público. Permitir-lhe perder o leilão com dignidade, em vez de continuar a desafiar o marido diante de toda a elite social. O martelo de Walter pairava no ar, à espera de mais lances. A placa de Charlotte ficou no colo. A sua rebelião terminada não pelas ordens de Richard, mas pela gentileza de Tyler. Uma vez. 2 vezes. Vendido a placa número 47 por $50 mil. Os aplausos explodiram, mas soaram forçados e desconfortáveis. Todos tinham testemunhado algo que parecia demasiado íntimo para ser observado em público. As dinâmicas de poder de um casamento expostas à vista de todos. Richard levantou-se com tanta força que a cadeira tombou para trás. Vamos embora. Agora. O leilão ainda não acabou, protestou Charlotte. Para nós, acabou. A voz de Richard tinha a autoridade de quem está habituado à obediência absoluta. Vai buscar o casaco. Charlotte permaneceu sentada, as mãos pousadas sobre a barriga grávida. Não. A única palavra caiu no silêncio como uma pedra num lago parado. A expressão de choque de Richard sugeria que nunca ouvirá a esposa recusar uma ordem direta. Como disseste? Disse não, Richard. Não vou embora. As pessoas estão a olhar, sibilou Dorothy. Pensa na tua reputação. Estou a pensar na minha reputação, respondeu Charlotte. Estou a pensar em que tipo de mulher quero que as pessoas vejam quando olham para mim. Tyler aproximou-se da mesa durante o confronto, movendo-se com a precisão cautelosa de quem entra numa situação volátil. Está tudo bem por aqui? Está tudo ótimo, disparou Richard. Isto é um assunto privado de família. Deixou de ser privado quando começaste a gritar com a tua esposa grávida diante de 300 pessoas. Respondeu Tyler, com calma. Não te atrevas a dizer-me como tratar a minha mulher. Alguém devia, já que tu claramente não sabes. O insulto pairou no ar como fumo de arma disparada. As mãos de Richard cerraram-se em punhos ao lado do corpo. E por um momento Charlotte pensou que ele pudesse mesmo agredir Tyler. Diante de toda a sala. Senhores, Walter Davidson apareceu com 2 seguranças a acompanhá-lo. Talvez possamos continuar esta conversa noutro local mais reservado. Não há nada a discutir, declarou Richard. O Morrison passou a noite inteira a visar sistematicamente tudo o que eu queria. A aumentar os preços por despeito. Tenho apoiado uma instituição de caridade para um hospital pediátrico. Respondeu Tyler. Se isso te ameaça, talvez devais rever as tuas prioridades. O que aconteceu a seguir chocou toda a gente, incluindo a própria Charlotte. Richard ergueu a mão na direção de Charlotte novamente. A raiva finalmente a sobrepor-se à preocupação com as aparências. Mas desta vez, em vez de recuar ou inventar desculpas, Charlotte levantou-se para o enfrentar. Não, disse com clareza, nem penses. As palavras ecoaram pela acústica do salão, atingindo todos os cantos da sala. A menos que o próprio Tyler tivesse organizado a inclusão desta edição especial. A nossa edição especial desta noite é uma pintura da artista emergente Sarah Shane, anunciou Walter, consultando a pasta Manila com evidente prazer. Esta paisagem deslumbrante retrata o Vale do Hudson no outono. E a senhorita Shen teve a amabilidade de a doar para benefício do hospital pediátrico. O fôlego de Charlotte prendeu-se na garganta. Lembrava-se de estar frente a uma pintura semelhante, numa inauguração de galeria há apenas 6 meses. Hipnotizada pelo uso da luz e da cor da artista. Tinha comentado com Richard o quanto adorava a peça. Como a fazia lembrar das viagens de infância até casa da avó, no norte do estado de Nova York. Richard descartara o seu interesse de imediato. Temos arte suficiente, dissera ele.
As nossas paredes estão cheias e o teu gosto tende mais para o sentimental do que para o valioso. O abuso narcisista era sempre apresentado como educação sobre as suas falhas. Richard nunca dizia, não quero que tenhas coisas de que gostas. Em vez disso, explicava-lhe por que é que as preferências dela estavam erradas. Eram pouco sofisticadas ou impraticáveis para pessoas da sua posição social. Agora, enquanto Walter expunha a pintura num cavalete ao lado do púlpito, Charlotte sentiu as lágrimas a picarem-lhe os olhos. A paisagem era lindíssima, colinas onduladas pintadas em tons de dourado e carmesim, com luz a atravessar as árvores de outono de uma forma que a fazia sentir saudades. De lugares onde nunca viverá. Os lances abrem em $5.000. Richard não se mexeu. A pintura não estava no seu catálogo, não fazia parte da sua estratégia de aquisição pré-determinada. Mas Charlotte deu por si a levantar a placa antes mesmo de pensar nas consequências. 5.000, disse, a voz a soar clara por todo o salão. A cabeça de Richard virou-se para ela num movimento brusco, chocado. Charlotte, o que estás a fazer? Gosto dela, respondeu simplesmente. É bonita. Já falamos sobre isto. Não tens olho para investimento em arte. Não estou a licitar para investir. Estou a licitar porque quero. A placa de Tyler subiu de imediato. 10.000. Charlotte sentiu uma onda de desafio, surpreendente pela sua intensidade. Durante 3 anos deixará Richard tomar todas as decisões sobre a casa. A agenda social, o futuro deles. Aceitar as críticas ao seu gosto, o desprezo pelas suas preferências. O controlo sobre todos os aspectos da vida em comum. Mas esta noite, diante de 300 testemunhas, ia licitar por algo que queria. Simplesmente porque queria. 15.000, anunciou, levantando a placa novamente. Richard agarrou-lhe o pulso. Charlotte, para imediatamente. 20.000, chamou Tyler, os olhos fixos em Charlotte com algo que parecia admiração. Eu disse para. O aperto de Richard apertou tanto que Charlotte teve de morder o lábio para não gritar. Estás a magoar-me, sussurrou. 25.000, anunciou Charlotte, libertando o pulso da mão de Richard. O salão tinha caído num silêncio absoluto. Todos podiam ver o conflito a desenrolar-se na mesa dos reis. Testemunhar o raro espetáculo de uma esposa da alta sociedade a desafiar o marido milionário em público. 30.000, contrapôs Tyler, embora o lance soasse relutante. Como se continuasse apenas para apoiar a rebelião de Charlotte. Dorothy Reis levantou-se abruptamente, a cadeira arrastar-se pelo chão de mármore. Isto é comportamento inaceitável. Charlotte, vais parar com este disparate imediatamente. 35.000, respondeu Charlotte, a voz a crescer com cada lance. O rosto de Richard assumirá um tom roxo alarmante. Estás a envergonhar a nossa família. Não, disse Charlotte, calmamente, tu é que estás a envergonhar a nossa família. Eu só estou a tentar comprar um quadro de que gosto. 40.000, chamou Tyler. Charlotte hesitou. 40.000 era uma quantia enorme para uma obra de uma artista desconhecida. Mas já não se tratava de dinheiro, pois não? Tratava-se do seu direito de querer algo, de expressar uma preferência, de tomar uma decisão sobre o seu próprio ambiente. 45.000, anunciou. Chega! O grito de Richard ecoou pela acústica perfeita do salão. Charlotte, vais pousar essa placa agora mesmo. A sala mergulhou num silêncio chocado. 300 pessoas assistiam enquanto Richard Reis ordenava publicamente a sua esposa grávida. Como se ela fosse uma criança desobediente. E não uma parceira igual no casamento. A voz de Tyler cortou o silêncio como uma lâmina. 50.000. O lance já não era sobre a pintura. Era sobre dar a Charlotte uma saída do confronto público. Permitir-lhe perder o leilão com dignidade, em vez de continuar a desafiar o marido diante de toda a elite social. O martelo de Walter pairava no ar, à espera de mais lances. A placa de Charlotte ficou no colo. A sua rebelião terminada não pelas ordens de Richard, mas pela gentileza de Tyler. Uma vez. 2 vezes. Vendido a placa número 47 por $50.000. Os aplausos explodiram, mas soaram forçados e desconfortáveis. Todos tinham testemunhado algo que parecia demasiado íntimo para ser observado em público. As dinâmicas de poder de um casamento expostas à vista de todos. Richard levantou-se com tanta força que a cadeira tombou para trás. Vamos embora.
Agora. O leilão ainda não acabou, protestou Charlotte. Para nós, acabou. A voz de Richard tinha a autoridade de quem está habituado à obediência absoluta. Vai buscar o casaco. Charlotte permaneceu sentada, as mãos pousadas sobre a barriga grávida. Não. A única palavra caiu no silêncio como uma pedra num lago parado. A expressão de choque de Richard sugeria que nunca ouvirá a esposa recusar uma ordem direta. Como disseste? Disse não, Richard. Não vou embora. As pessoas estão a olhar, sibilou Dorothy. Pensa na tua reputação. Estou a pensar na minha reputação, respondeu Charlotte. Estou a pensar em que tipo de mulher quero que as pessoas vejam quando olham para mim. Tyler aproximou-se da mesa durante o confronto, movendo-se com a precisão cautelosa de quem entra numa situação volátil. Está tudo bem por aqui? Está tudo ótimo, disparou Richard. Isto é um assunto privado de família. Deixou de ser privado quando começaste a gritar com a tua esposa grávida diante de 300 pessoas. Respondeu Tyler, com calma. Não te atrevas a dizer-me como tratar a minha mulher. Alguém devia, já que tu claramente não sabes. O insulto pairou no ar como fumo de arma disparada. As mãos de Richard cerraram-se em punhos ao lado do corpo. E por um momento Charlotte pensou que ele pudesse mesmo agredir Tyler. Diante de toda a sala. Senhores, Walter Davidson apareceu com 2 seguranças a acompanhá-lo. Talvez possamos continuar esta conversa noutro local mais reservado. Não há nada a discutir, declarou Richard. O Morrison passou a noite inteira a visar sistematicamente tudo o que eu queria. A aumentar os preços por despeito. Tenho apoiado uma instituição de caridade para um hospital pediátrico. Respondeu Tyler. Se isso te ameaça, talvez devais rever as tuas prioridades. Richard ergueu a mão na direção de Charlotte novamente. A raiva finalmente a sobrepor-se à preocupação com as aparências. Mas desta vez, em vez de recuar ou inventar desculpas, Charlotte levantou-se para o enfrentar. Não, disse com clareza, nem penses. As palavras ecoaram pela acústica do salão, atingindo todos os cantos da sala. O fotógrafo de Judith Patterson capturou o momento. Charlotte Reis, grávida de 7 meses. A enfrentar o marido milionário enquanto 300 testemunhas observavam em silêncio atônito. Pela primeira vez em 3 anos de casamento, Charlotte sentia-se ela mesma novamente. Tyler avançou, com a fluidez de quem já tomara a decisão. Reis, acho que precisas de te acalmar. Não me digas o que preciso. Rosnou Richard, o controlo completamente quebrado. Isto é entre mim e a minha mulher. Já não é, respondeu Tyler, a voz firme. Mas Charlotte viu a tensão nos ombros dele. A prontidão controlada de quem está preparado para um confronto físico. Não quando estás a ameaçar uma mulher grávida em público. A palavra ameaçar percorreu a multidão como eletricidade. As pessoas começaram a tirar os telemóveis, gravando o que se tornava claramente um escândalo social em grande escala. Na manhã seguinte, esta confrontação estaria em todas as redes sociais. E nas páginas da sociedade. Dorothy Reis agarrou o braço de Charlotte com força surpreendente. Senta-te imediatamente. Estás a fazer uma figura ridícula. Estou a defender-me, respondeu Charlotte, libertando-se do aperto da sogra. Há uma diferença. O rosto de Richard tinha passado do roxo para um vermelho alarmante, que fez Charlotte preocupar-se com a tensão arterial dele. Morrison, não tens o direito de te intrometer no meu casamento. Tenho todo o direito de intervir quando vejo alguém a ser maltratado, respondeu Tyler, especialmente alguém de quem gosto. A confissão provocou uma onda de choque na sala. Gostar da esposa de outro homem era o tipo de declaração que acabava com carreiras e destruía reputações. Sobretudo no círculo social deles. Gostas dela? A voz de Richard subiu quase até ao grito. Ela é minha mulher. A mãe do meu filho. Casamento não é posse, disse Tyler calmamente. E ser pai não é licença para ser abusivo. A palavra abusivo ficou suspensa no ar como uma acusação. Charlotte viu pessoas a inclinar-se nas cadeiras, tentando ouvir cada palavra do confronto. Aquele seria o leilão de caridade mais falado da história da cidade. Abusivo? Richard riu-se, mas o som não continha humor. Eu dei-lhe tudo. Uma casa linda, segurança financeira, um lugar na sociedade. Ela vive uma vida pela qual a maioria das mulheres mataria. Ela vive uma vida que tu escolheste para ela, contrapôs Tyler. Isso não é o mesmo que dar-lhe tudo.
Charlotte sentiu o bebê dar um pontapé forte contra as costelas, reagindo ao estresse elevado. Colocou ambas as mãos sobre a barriga, tentando acalmar-se, e acalmar o filho. Richard, disse baixinho, a voz de algum modo atravessar a tensão. Por favor, as pessoas estão a ver. O nosso bebê. O nosso bebê. Richard virou a fúria para ela. O nosso bebê que estás a pôr em risco com este surto emocional. O nosso bebê que estás a envergonhar com esta cena pública. A culpa aterrou exatamente onde Charlotte esperava, sobre os seus ombros. No mundo de Richard, ela era responsável pelo comportamento dele, bem como pelo seu próprio. Se ele perdia o controle, era porque ela o tinha provocado. Se tornava abusivo, era porque ela não soubera gerir as emoções dele adequadamente. O abuso narcisista era tão completo, tão profundamente integrado na relação, que até Charlotte por vezes acreditava que o problema era ela. Deixa em paz. A voz de Tyler cortou o discurso de Richard. Se queres ficar zangado com alguém, fica zangado comigo. Oh, eu estou zangado contigo. Richard aproximou-se de Tyler, forçando-o a recuar ou a enfrentar um confronto físico. Estou furioso por estares a tentar roubar a minha mulher. Eu não estou a tentar roubar ninguém, respondeu Tyler. Estou a tentar lembrar a Charlotte que ela merece melhor do que isto. Melhor do que o quê? Melhor do que estar casada com um marido milionário? Melhor do que segurança financeira? Melhor do que um homem que pode sustentar ela e o filho? Melhor do que ser tratada como propriedade em vez de pessoa? As palavras pairaram no ar como um desafio. As mãos de Richard cerravam-se e abriam-se junto ao corpo. E Charlotte conseguia vê-la calcular se a violência física valia as consequências sociais. Walter Davidson aproximou-se com mais seguranças. O sorriso diplomático prestes a estalar. Senhores, senhoras, insisto que continuemos esta conversa num local mais privado. Não há nada de privado num homem que não consegue controlar o seu temperamento. Disse Tyler, sem desviar os olhos de Richard. Controle. O riso de Richard foi seco e amargo. Queres ver controlo, Morrison? Eu mostro-te controlo. Tirou o telemóvel com precisão teatral, os dedos a voar sobre o ecrã. Um telefonema ao meu advogado e avanço com pedido de custódia de emergência do meu filho por nascer. Com base na instabilidade emocional da Charlotte e na relação imprópria contigo. A ameaça atingiu Charlotte como um murro. Procedimentos de custódia de emergência poderiam impedi-la legalmente de sair do estado. Forçá-la a avaliações psicológicas. E pintá-la como uma mãe inapta, antes mesmo de o bebê nascer. Dorothy acenou com aprovação. É para o melhor, querida. As hormonas da gravidez podem tornar as mulheres bastante irracionais. Não podes fazer isso, sussurrou Charlotte, as mãos protetoras sobre a barriga. Posso, e vou. O sorriso de Richard era frio e calculado. A menos que voltes para casa agora e apresentemos uma frente unida à imprensa amanhã. Um telefonema, Charlotte. É tudo o que preciso para destruir o teu futuro com o nosso filho. Charlotte sentiu a armadilha familiar a fechar-se. A escolha impossível entre submissão e punição que definia cada grande decisão no casamento deles. Submeter-se ao controle de Richard ou enfrentar consequências legais, que podiam separá-la do seu bebê. Tyler colocou-se entre eles. Reis, chega. Chega, Morrison. Porque do meu ponto de vista passaste a noite inteira a intrometer-te no meu casamento. A licitar deliberadamente contra mim. A encorajar a rebeldia da minha mulher. A minar a minha autoridade perante os nossos pares. A tua autoridade? A voz de Tyler agora carregava um tom perigoso. Sobre outro ser humano? Sobre a minha mulher e o meu filho por nascer, sim. A linguagem possessiva fez a pele de Charlotte arrepiar-se. A minha mulher. O meu filho. Como se ela e o bebê fossem objetos a possuir, e não pessoas a amar. Foi então que Charlotte percebeu que tinha chegado ao seu limite. Parem, disse baixinho. Ambos os homens viraram-se para ela. Mas os olhos de Charlotte estavam fixos no marido. Parem de falar sobre mim como se eu não estivesse aqui. Parem de tomar decisões sobre a minha vida sem me perguntarem o que eu quero. Parem de me tratar como se eu fosse tua propriedade, em vez de tua parceira. A expressão de Richard passou da raiva para algo que parecia quase pânico. Charlotte, estás a ser emocional. Hormonas da gravidez. Nem penses em culpar isto nas hormonas. A voz de Charlotte ficou mais forte a cada palavra.
Nem penses em sugerir que a minha recusa em ser controlada e ameaçada é só química. 10.000. 15.000, contrapôs Charlotte, entrando num tipo de competição lúdica que se lembrava dos tempos da universidade. Não agressiva ou hostil, mas alegre e de apoio mútuo. 20.000, chamou Tyler, os olhos a brilhar com o mesmo calor dos anos de licenciatura. Outras vozes começaram a juntar-se. Grace Sullivan, uma mulher grávida que Charlotte conhecera brevemente durante os cocktails, levantou a placa. 25.000, pelos novos começos, em todo lado. Margaret Thompson avançou desde o fundo do salão. 30.000, pelas amigas que nos lembram quem somos de verdade. Em pouco tempo, outras mulheres por toda a sala estavam a licitar, não competindo entre si, mas construindo uma sobre as contribuições das outras. O preço subia constantemente, à medida que a tela em branco se tornava símbolo de empoderamento coletivo, e não aquisição individual. 60.000, gritou uma mulher que Charlotte não conhecia. Por todas as mulheres que precisam de ser lembradas de que valem mais do que lhes disseram. Quando o martelo de Walter finalmente caiu, a tela em branco tinha sido vendida por $78.000. A um coletivo de mulheres que, espontaneamente, decidiram apoiar os novos começos umas das outras. Mas a verdadeira surpresa surgiu quando Charlotte percebeu como seria o seu novo começo. O rosto de Richard estava lívido enquanto observava sua esposa receber felicitações e apoio de mulheres por toda a sala. Números de telefone eram trocados. Ofertas de quartos de hóspedes eram feitas. Cartões de visita eram pressionados nas mãos de Charlotte. Isto é uma loucura, murmurou Dorothy. Completamente loucura. Tyler aproximou-se devagar, a expressão cuidadosamente neutra. Charlotte, quero que saibas que esta noite não foi sobre te reconquistar. Foi para te lembrar que mereces melhor. Eu sei, respondeu Charlotte, surpreendendo-se com a calma que sentia. E quero que saibas que não preciso de um cavaleiro de armadura brilhante. Mas talvez precise de um amigo. Amigos, posso ser, sorriu Tyler. As melhores relações começam aí, de qualquer maneira. À medida que a multidão começava a dispersar, Charlotte deu por si cercada por uma rede de apoio inesperada. Mulheres que conhecia apenas superficialmente ofereciam ajuda genuína. Nomes de advogadas, lugares seguros para ficar. Apoio emocional para o que seria, sem dúvida, uma transição difícil. Richard permaneceu sozinho perto da mesa abandonada. A mãe ao seu lado, mas mais ninguém se aproximava. O homem que parecia tão poderoso apenas horas antes. Agora parecia isolado e diminuído. A sua autoridade revelada como nada mais do que a disposição para intimidar aqueles mais fracos do que ele. Mas, pela primeira vez em 3 anos, ela não se importava com controlar a narrativa. Pensa no que estás a dizer, disse Dorothy Hayes, aproximando-se com a voz carregada da autoridade de quem carrega dinheiro antigo e preconceitos ainda mais antigos. Pensa no futuro da tua filha. Pensa no escândalo. Estou a pensar no futuro da minha filha, respondeu Charlotte. Estou a pensar no tipo de mundo para o qual quero trazê-la. No tipo de casamento que quero que ela veja como normal. Filha! A voz de Richard vacilou ligeiramente. Charlotte levou a mão à barriga, sentindo a filha dar um pontapé, como que em aprovação. Sim, filha. A tua filha, que eu não vou permitir que cresça a pensar que amor vem com condições. E que proteção exige submissão total. Tyler, que até então se mantivera em silêncio, deu um passo em frente. Charlotte, seja qual for a tua decisão, precisas de saber que não estás sozinha. Tens pessoas que se preocupam contigo. Não te atrevas a agir como se fosses algum tipo de herói. Richard virou-se para Tyler, cheio de fúria. Vieste a este leilão especificamente para me humilhar. Vim a este leilão, respondeu Tyler, com calma. Porque a Meg Thompson me ligou e disse que a Charlotte precisava de se lembrar de quem era. A confissão percorreu a sala como uma onda. Charlotte virou-se e viu Meg no fundo do salão, com lágrimas a correr-lhe pelo rosto, mas o queixo bem erguido. Meg, a voz de Charlotte era quase inaudível. Desculpa, querida, disse Meg, mas já não conseguia ver-te desaparecer. Já não conseguia ver-te ser destruída pelo homem que conheci na universidade. Conspiraste contra mim. A voz de Richard era mortalmente fria. Tu e o Morrison planearam toda esta noite. Não planeamos nada, interrompeu Tyler.
A Meg apenas me disse que a Charlotte se tinha perdido num casamento que era mais controlo do que amor. Tudo o que aconteceu esta noite foi escolha tua, Reis. Escolha minha? Richard riu-se com amargura. Alvejaste todos os itens que eu queria. Inflacionaste os preços de propósito para me ridicularizar. Licitei para apoiar um hospital pediátrico, respondeu Tyler. Se isso te fez sentir ridículo, talvez devais refletir sobre o porquê de te sentires ameaçado por caridade. Charlotte observava tudo com uma clareza crescente. Tyler não tinha vindo para salvar. Tinha vindo para lhe lembrar que ela podia salvar-se a si mesma. As licitações, as estratégias, o confronto público, tudo tinha um único objetivo. Mostrar-lhe que ela não estava sozinha, que tinha aliados. Que não era tão impotente como acreditava. O último item do leilão dera-lhe a metáfora perfeita para o recomeço. Charlotte levou a mão à barriga, sentindo outro pontapé da filha. Vai correr tudo bem, pequenina, sussurrou. Vamos ficar bem. Pela primeira vez em 3 anos, ela acreditava mesmo nisso. O salão estava quase vazio, com cadeiras espalhadas, placas de leilão abandonadas. E a tensão de um confronto público que seria falado durante anos. Charlotte estava de pé junto à mesa do leilão, rodeada de cartões de visita e números de telefone de mulheres que espontaneamente criaram uma rede de apoio em torno do seu momento de rebeldia. Richard permanecia na mesa original com Dorothy, agora com o advogado em alta voz, a dar conselhos urgentes sobre contenção de danos e estratégias legais. O marido milionário confiante que entrará naquela sala já não existia. Fora substituído por um homem a lutar para manter uma autoridade que tinha sido exposta como ilusória. Senhora Reis? Grace Sullivan aproximou-se com preocupação gentil. Queria certificar-me de que tenho onde ficar em segurança esta noite. A pergunta atingiu Charlotte com força inesperada. Em 3 anos de casamento, nunca considerará que pudesse precisar de outro lugar para se sentir segura. A realização era, ao mesmo tempo, libertadora e aterradora. Eu ainda não pensei nisso, admitiu Charlotte. Podes ficar comigo, ofereceu Meg imediatamente. O David está fora em trabalho e tem um quarto de hóspedes com tudo o que possas precisar. Tyler, que estava a uma distância respeitosa, deu um passo em frente. Charlotte, deve saber que qualquer ameaça legal que o Richard faça é, na maioria, bluff. Custódia de emergência requer prova de perigo imediato para a criança. Não apenas um desacordo com a autoridade do marido. Como sabes isso? Perguntou Charlotte. Porque liguei ao meu advogado há 20 minutos, respondeu Tyler com um leve sorriso. Afinal, banqueiros de investimento também precisam de bons advogados. Richard apareceu ao lado deles com a intensidade súbita de uma tempestade. Morrison, quero que fiques longe da minha mulher. Ela não é propriedade, Reis, respondeu Tyler, calmo. Ela pode escolher com quem fala. Charlotte, a voz de Richard assumiu um tom suplicante, aquele que usava quando comandos e ameaças falhavam. Pensa em tudo o que te dei. A casa. O estilo de vida. A segurança. Pensa no que estás a deitar fora. Não estou a deitar nada fora, respondeu Charlotte. Estou a escolher algo diferente. Algo onde o meu valor não seja medido pela minha obediência. Que tipo de vida vais ter como mãe solteira? Exigiu Dorothy. Que reputação? Que futuro? Não sei, admitiu Charlotte. Mas será meu para construir. A honestidade era assustadora e libertadora em partes iguais. Durante 3 anos viverá segundo os planos de Richard. Na linha temporal dele, na visão dele. O desconhecido parecia vasto e perigoso. Mas também possível, de uma forma que a sua existência controlada nunca fora. Meg apareceu com o casaco e a mala. Quando estiveres pronta, querida. Sem pressa. Charlotte olhou uma última vez para o salão. Para as decorações elegantes, a arte cara. Os símbolos da vida que escolhia deixar para trás. Depois olhou para Richard. Vendo-o claramente, talvez pela primeira vez. Não estou zangada contigo, disse baixinho. Só deixei de ter medo de ti. A expressão de Richard mudou para algo que parecia confusão genuína. Medo de mim? Charlotte, eu nunca te magoaria. Magoaste-me todas as vezes que disseste que os meus sentimentos estavam errados. Todas as vezes que tomaste decisões sobre a minha vida sem me perguntar o que eu queria. Todas as vezes que me trataste como se eu fosse demasiado estúpida ou demasiado emocional.
Para ser confiável com as minhas próprias escolhas. Eu estava a proteger-te, protestou Richard. Eu estava a sustentar-te. Estavas a controlar-me, respondeu Charlotte. E convenceste-me de que controlo era amor. Porque eu não sabia a diferença. Virou-se para Tyler, cujo rosto permanecia cuidadosamente neutro, apesar das emoções visíveis. Obrigada, disse simplesmente. Não por me salvares, mas por me lembrares que eu podia salvar-me sozinha. Tyler assentiu, compreendendo a distinção. Sempre foste suficientemente forte, Charlotte. Só precisavas de te lembrar disso. Enquanto Charlotte caminhava para a saída do salão com Meg, sentiu a filha dar um forte pontapé nas costelas. O bebê parecia aprovar a decisão da mãe, de escolher a incerteza em vez da segurança, a independência em vez da submissão, a possibilidade em vez da previsibilidade. Vai ser uma aventura, pequenina, sussurrou Charlotte. Para as duas. Atrás dela, ouvia Richard e Dorothy iniciarem a difícil conversa sobre contenção de danos e relações públicas. Amanhã haveria advogados, negociações financeiras, discussões sobre custódia e consequências sociais. Mas esta noite, pela primeira vez em 3 anos, Charlotte Reis ia dormir num lugar onde era valorizada por quem era, e não criticada por quem não era. A transformação era assustadora e libertadora em igual medida, e era inteiramente da sua escolha. 6 semanas depois, Charlotte estava sentada nos escritórios de advocacia. Patterson, Sullivan e Associados, a rever os documentos finais do divórcio com a sua advogada, Jeanette Patterson, irmã de Judith Patterson, e uma defensora formidável dos direitos das mulheres em divórcios de elevado patrimônio. O acordo financeiro é bastante generoso, explicou Jeanette, deslizando os papéis pela mesa de mogno. A equipa jurídica do Richard claramente quer evitar uma batalha prolongada, que mantenha isto nos olhos do público. A transformação de Charlotte no último mês e meio era notável. A mulher pálida e ansiosa do leilão de caridade fora substituída por alguém com olhar firme e postura confiante. A gravidez dava-lhe um brilho saudável. Mas mais do que isso, a liberdade de crítica constante. Devolver-lhe a voz. A casa tua até a bebê atingir os 18 anos, continuou Jeanette. Custódia total, com direitos de visita generosos para o Richard. Pensão alimentícia que garantirá que a tua filha nunca tenha necessidades. E talvez o mais importante, nenhuma restrição ao teu emprego. Ou escolha de residência. A independência financeira parecia surreal após 3 anos. A pedir permissão para cada despesa. O seu próprio dinheiro. As suas próprias decisões. O seu futuro, para criar como bem entendesse. Há uma condição, acrescentou Jeanette, com cuidado. O Richard insiste numa cláusula que te impeça de falar publicamente sobre o casamento ou o processo de divórcio. Linguagem padrão de confidencialidade. Charlotte ponderou. O abuso narcisista que suportara era perfeitamente legal. Manipulação emocional, controlo financeiro, intimidação psicológica. Sem marcas visíveis em tribunal. A reputação de Richard permaneceria intacta. A sua posição na comunidade empresarial, intocada. Apesar da forma como tratou a esposa, posso viver com isso, decidiu Charlotte. Não quero ser definida pelo que me aconteceu. Quero ser definida pelo que faço a seguir. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto do Tyler. Inauguração da galeria esta noite, se tiveres disposição. Sem pressão, só achei que podias gostar de ver arte de verdade em vez de catálogos de leilão. Charlotte sorriu. Tyler tinha sido fiel à sua palavra sobre amizade. Deu-lhe apoio emocional nos primeiros dias difíceis da separação. Ajudou-a a encontrar bons advogados, chegando até a recomendar-lhe uma excelente obstetra. Quando ela decidiu trocar o médico de alta sociedade do Richard por alguém que a tratasse como uma pessoa, e não como uma esposa troféu a produzir um herdeiro. Mas ele nunca pressionou para algo mais do que amizade. Nunca tentou aproveitar-se da sua vulnerabilidade. Nunca insinuou que deixar o Richard significava precisar de outro homem a tomar conta dela. O respeito dele pela autonomia dela era um lembrete diário do que é uma relação saudável. Há mais uma coisa, disse Jeanette, consultando as suas notas. O Tyler Morrison fez uma proposta interessante sobre o quadro.
Que quadro! A paisagem da Sarah Shane que ele ganhou no leilão. Ele quer vendê-la a ti, pelo valor exato da tua oferta, $45.000. Diz que sempre foi para ser tua, de qualquer forma. Os olhos de Charlotte encheram-se de lágrimas. O quadro tornará-se um símbolo de tudo o que ela queria. Mas fora levada a acreditar que não podia ter. O gesto do Tyler não era romântico. Era o reconhecimento de que ela tinha direito a possuir coisas belas. Simplesmente porque lhe davam alegria. Diz-lhe que sim, disse Charlotte. E pergunta-lhe se quer ajudar-me a pendurá-lo no quarto da bebê. 1 hora depois, Charlotte estava no que se tornaria o quarto da filha. Vendo Tyler posicionar cuidadosamente a paisagem. Num local onde a luz da manhã a iluminaria na perfeição. A casa parecia diferente agora. Não como o mostruário do Richard. Mas como um lar onde uma criança poderia crescer. A ver a beleza ser valorizada por si mesma. Um pouco mais para a esquerda, orientou Charlotte. Com uma mão a segurar a barriga de 8 meses. Cuidado com tanta supervisão, brincou Tyler. Ainda começo a achar que és tão controladora quanto teu ex-marido. Nunca, riu Charlotte. Embora reserve o direito de ter opiniões sobre onde colocar arte, na minha própria casa. Na minha própria casa. A frase ainda parecia nova e maravilhosa. Tudo ali tinha sido escolhido por ela. Organizado segundo as suas preferências. Pensado para apoiar a vida que queria criar com a filha. Tyler fixou o quadro e recuou para admirar o resultado. O bebê deu um pontapé forte, como se concordasse com essa visão do futuro. Charlotte começara a pensar nesses pontapés como a forma da filha participar nas conversas. A dar opiniões sobre o mundo que em breve conheceria. Tyler, disse Charlotte com cuidado. Quero que saibas o quanto sou grata pela tua amizade. Por tudo que fizeste para me ajudar a lembrar quem sou. Tu sempre foste quem és, respondeu Tyler. O Richard é que te convenceu a esconder isso por um tempo. Mesmo assim, o que fizeste no leilão, a forma como me apoiaste durante o divórcio, significa tudo para mim. Tyler sentou-se na cadeira de balanço que Charlotte escolhera, para as mamadas noturnas. Posso dizer-te uma coisa? Na noite em que a Meg me ligou, quase não atendi. Achei que estavas feliz com o teu marido milionário, a viver a vida que tinhas escolhido. E ouvir sobre isso só me ia lembrar do que tinha perdido. Mas atendeste, disse Charlotte. Porque a Meg disse que precisavas de te lembrar. Que alguém um dia te amou exatamente como eras. Sem tentar mudar-te, melhorar-te ou controlar-te. A voz do Tyler era suave, mas honesta. Não estou a tentar reconquistar-te, Charlotte. Estou a tentar ajudar-te a reconquistar-te a ti mesma. Charlotte sentiu os olhos arderem. Não de tristeza, mas do imenso alívio de ser compreendida. Missão cumprida, disse ela baixinho. O telemóvel tocou, interrompendo o momento. O identificador de chamadas mostrava o número da sua agente literária. E o coração de Charlotte deu um salto de antecipação. Sarah, diz-me que tens boas notícias. Tyler observou enquanto a expressão de Charlotte se transformava. De esperança, para alegria, para espanto. Sim. Disse Charlotte ao telefone. Sim, absolutamente. Quando é que querem reunir? Ao desligar, Tyler ergueu uma sobrancelha, curioso. Era minha agente, explicou Charlotte, mal conseguindo conter a excitação. O manuscrito do livro infantil em que tenho trabalhado, A Luna Aprende a Voar. A Random House quer publicá-lo. Estão a oferecer um contrato para 3 livros. Charlotte, isso é incrível. Tyler levantou-se para abraçar. Com cuidado para não apertar a barriga dela. Vou ser uma autora publicada. Vou ser uma mãe trabalhadora com uma carreira e um rendimento próprios. Corrigiu Charlotte, sentindo todo o impacto da realização. A minha filha vai crescer a ver a mãe fazer o trabalho que ama. Não apenas o trabalho que lhe permitem fazer. A independência financeira do acordo com Richard dera-lhe segurança. Mas isto oferecia algo ainda mais valioso. Propósito e realização criativa que eram só dela. Sobre o que é o livro? Perguntou Tyler. Sobre o morceguinho que tem medo de voar, explicou Charlotte. Todos dizem que morcegos devem voar, que é natural e fácil. Mas a Luna está aterrorizada com a ideia de sair da segurança da caverna. Até que uma noite percebe que ser corajosa não significa não ter medo. Significa voar apesar do medo.
O sorriso de Tyler era radiante. É perfeito. Absolutamente perfeito. Como em sinal de concordância, o bebê deu um pontapé com vigor inusitado. Charlotte riu-se, colocando as mãos na barriga. Acho que alguém aprova a escolha de carreira da mamã. A luz do fim da tarde entrava pelas janelas do quarto, dourando a paisagem pendurada na parede. O quarto estava completo agora. Não apenas mobilado, mas cheio da promessa de uma vida construída sobre amor, em vez de controlo. Criatividade em vez de conformidade. Esperança em vez de medo. Charlotte olhou à volta do espaço onde a filha passaria os primeiros dias. E sentiu uma profunda paz. Essa criança iria crescer a saber que as mulheres podem sustentar-se. Que as mães podem ter sonhos para além dos filhos. Que amor significa incentivo, não limitação. Ela vai ser incrível, disse Tyler em voz baixa, seguindo o olhar de Charlotte pela sala. Sim, concordou Charlotte, com a mão protetora sobre a barriga. Vai mesmo. Pela primeira vez desde o leilão de beneficência que mudará tudo. Charlotte sentia-se preparada para o que viesse a seguir. O desconhecido já não parecia assustador. Parecia cheio de possibilidades. E essas possibilidades pertenciam inteiramente a ela e à filha, para explorarem juntas. 3 meses após o nascimento da filha, Charlotte estava na sua cafetaria favorita, com o portátil aberto, a trabalhar no segundo livro da série da Luna, enquanto a pequena Emma dormia pacificamente no carrinho. A cena doméstica era banal. Uma nova mãe a conciliar trabalho e cuidados parentais. Mas para Charlotte, era uma revolução. Emma Catherine Reis tinha chegado 2 semanas antes do previsto, como se estivesse ansiosa para começar a vida. Num mundo onde a felicidade da mãe não era vista como egoísmo. O parto tinha sido tudo o que Charlotte esperava. Apoiado por amigos que ela escolhera. Num hospital onde era ela quem tomava as decisões sobre o seu corpo. Com o Tyler a segurar-lhe a mão durante as horas difíceis. Quando precisava de alguém que acreditasse na sua força. Richard visitou o hospital, claro. Pegou na filha com a ternura apropriada. Posou para as fotos de praxe. E escreveu o cheque generoso que garantiria os estudos universitários da Emma. Mas mesmo nesses primeiros momentos, Charlotte viu a diferença entre ligação biológica e investimento emocional. Richard via Emma como sua filha, uma extensão do seu legado. Charlotte via Emma como uma pessoa completa, perfeita exatamente como era. Desculpe, é a Charlotte Reis? Uma jovem aproximou-se hesitante da mesa. Eu estive no leilão de beneficência. Também estou a divorciar-me, e queria agradecer-lhe. Esses encontros tornaram-se comuns nos últimos meses. Mulheres reconheciam Charlotte no supermercado, nas aulas para bebés, em cafés por toda a cidade. O confronto no leilão tornará-se lendário em certos círculos. Não como escândalo, mas como inspiração. Espero que esteja tudo a correr bem consigo, respondeu Charlotte, calorosa. É assustador, admitiu a mulher. Mas vê-la enfrentar o seu marido naquela noite. Lembrou-me que eu não tinha de aceitar ser maltratada. Só porque cometi o erro de casar com alguém, que acabou por ser controlador. Depois de a mulher se ir embora, Charlotte voltou ao seu portátil, ponto onde a Luna estava a aprender que o céu era maior do que ela imaginava a partir de dentro da sua caverna. A metáfora não era subtil. Mas a editora da Charlotte garantiu-lhe que os livros infantis podiam ser diretos em relação a verdades importantes. A Emma mexeu-se no carrinho, fazendo sons suaves que indicavam que em breve teria fome. Charlotte guardou o trabalho e pegou na filha nos braços. Maravilhada, como todos os dias, com o instinto feroz de proteção, que a maternidade tinha despertado nela. O que achas, minha menina? Sussurrou Charlotte, enquanto a Emma começava a mamar. Achas que a Luna deve aprender a navegar pelas estrelas, ou pela sua própria bússola interna? Amamentar tinha se tornado o momento de reflexão da Charlotte. A imobilidade forçada. A ligação biológica com a filha. A intimidade silenciosa de dar exatamente o que a Emma precisava. Tudo isso criava um espaço criativo que Charlotte nunca experimentara durante o casamento controlado. O telemóvel vibrou com uma mensagem do Tyler. Vi a crítica do Times ao teu livro esta manhã. Parabéns pela crítica com estrela. Charlotte sorriu. Tyler tinha mantido a promessa de amizade.
mantendo exatamente a distância certa. Emma terminou de mamar e Charlotte pô-la a rotar com carinho, desfrutando do peso da filha encostada ao ombro. Com 3 meses, Emma já começava a mostrar sinais da sua própria personalidade. Curiosa, atenta, surpreendentemente paciente quando a mãe precisava de acabar um parágrafo. Outra voz familiar interrompeu os seus pensamentos. Ela olhou para cima e viu Grace Sullivan, a mulher grávida do leilão que se juntara à coligação espontânea de licitantes pela tela em branco. Grace, como estás? E o bebê? Perfeito, Grace sorriu, apontando para o carrinho onde um recém-nascido dormia pacificamente. O pequeno James chegou no mês passado. Queria agradecer-te novamente por aquela noite no leilão. Agradecer-me? Foste uma das que tornaram aquilo especial. Tu começaste algo, explicou Grace. Não só a parte da licitação, mas a conversa. O meu marido e eu fomos à terapia de casal depois de vermos o que aconteceu entre ti e o Richard. Afinal, tínhamos algumas questões de comunicação que precisavam de atenção antes da chegada do bebê. Charlotte sentiu um calor de satisfação. O confronto público que inicialmente a envergonhara tinha aparentemente inspirado outros casais a examinarem as suas dinâmicas de relação. Fico tão feliz que tenha resultado bem para vocês. Na verdade, continuou Grace, foi por isso que te quis encontrar. Um grupo de nós tem se reunido, mulheres que estavam no leilão naquela noite. Mulheres que passaram por divórcios, mulheres que só querem apoiar-se mutuamente na criação de mudanças positivas. Chamamo-nos o Círculo Novo Começo, por causa daquela tela em branco em que todas licitamos. O convite era tentador. Charlotte descobrira que o isolamento tinha sido um dos aspectos mais nocivos do casamento com Richard. Ele foi, aos poucos, afastando-a de amigas que poderiam ter oferecido perspectiva sobre o seu comportamento controlador, deixando-a dependente da sua versão da realidade. Quando é que se reúnem? Quintas à noite, vamos rodando entre casas. Muito informal, só café, conversa e apoio mútuo. Esta semana vamos discutir se transformamos o grupo numa organização sem fins lucrativos. Emma fez um som de gorgolejo no ombro da Charlotte, como se encorajasse a mãe a aceitar o convite social. Adoraria juntar-me a vocês, decidiu Charlotte. A Emma e eu precisamos mesmo de mais comunidade nas nossas vidas. Depois da Grace sair, Charlotte voltou ao portátil. Mas deu por si a pensar nos efeitos em cadeia daquela noite de fevereiro. O leilão de beneficência tinha arrecadado um valor recorde para o hospital pediátrico, mas também tinha desencadeado conversas sobre mulheres a apoiarem outras mulheres, sobre reconhecer os sinais de abuso narcisista, sobre a diferença entre segurança financeira e segurança emocional. O telemóvel tocou com o número da Meg. Como está a minha autora favorita hoje? A voz da Meg era calorosa, cheia de afeto. A trabalhar no livro 2 e a pensar como tive tanta sorte em ter amigas que se preocupam o suficiente para montar intervenções em leilões de caridade. Tiveste sorte por seres alguém que vale a pena salvar, respondeu Meg com firmeza. Embora admita que fiquei apavorada naquela noite quando Richard começou aos gritos. Achei que tinha cometido um erro terrível. Salvaste a minha vida, disse Charlotte simplesmente. Talvez não literalmente, mas salvaste a vida que eu estava destinada a viver. Salvaste a tua própria vida, corrigiu Tyler. Eu só te lembrei que tinhas opções. Charlotte passou a Emma para o outro braço, maravilhada com o quão naturais essas conversas lhe pareciam agora. Durante o casamento com o Richard, as chamadas com amigas eram monitorizadas, limitadas, frequentemente interrompidas com exigências de atenção ou críticas às suas prioridades sociais. Meg, posso perguntar-te uma coisa? Aquela noite, quando ligaste ao Tyler, como sabias que ele ia ajudar? Porque me lembrei de como ele olhava para ti na faculdade, respondeu Meg. Não com posse ou controlo, mas como se não acreditasse na sorte de conhecer alguém tão incrível como tu. Esse tipo de amor não desaparece assim. Agora somos apenas amigos, disse Charlotte com cuidado. Eu sei. E provavelmente é exatamente isso que os dois precisam neste momento. Mas Charlotte, quando estiveres pronta, se alguma vez estiveres pronta, o Tyler Morrison é o tipo de homem que vai amar a tua independência em vez de tentar controlá-la. Depois de desligarem, Charlotte deu por si a considerar a possibilidade de um amor romântico, que fortalecesse, em vez de diminuir, a sua autonomia.
A ideia parecia ao mesmo tempo apelativa e assustadora. Depois de 3 anos de um casamento, onde o amor era condicionado à obediência, Emma adormecera nos seus braços, com o punho pequenino encostado ao peito da mãe. Ao olhar para o rosto sereno da filha, Charlotte sentiu a determinação feroz que a sustentara durante o processo de divórcio. E nos primeiros meses desafiantes de maternidade a solo. A mamã vai ensinar-te tantas coisas, minha querida, sussurrou. Sobre escolher pessoas que celebram os teus sonhos em vez de os limitarem. Sobre a diferença entre amor e controlo. Sobre confiar na tua própria voz, mesmo quando outros tentarem convencer-te de que está errada. A cafetaria à volta delas fervilhava com a magia cotidiana de pessoas a perseguirem as suas próprias versões da felicidade. Estudantes a estudar, amigos a pôr a conversa em dia, empreendedores a construir negócios em portáteis. Charlotte sentia-se profundamente grata por fazer parte desta comunidade de pessoas a criar as suas próprias histórias, em vez de viverem segundo o guião de outra pessoa. O portátil fez um som, um e-mail da editora. Charlotte, as pré-vendas de Luna Aprende a Voar estão a exceder as nossas projeções. A equipa de marketing quer discutir uma digressão do livro para a próxima primavera. Estás interessada? Uma digressão literária. As suas palavras. A sua história. A sua mensagem sobre coragem a viajar pelo país. Para alcançar crianças que talvez precisassem de ouvir que ser diferente era perfeitamente aceitável. Que ter medo era normal. Que voar era possível, mesmo quando parecia impossível. Que dizes, Emma? Perguntou Charlotte à filha adormecida. Pronta para umas aventuras com a mamã? O suspiro contente da bebé pareceu uma aprovação entusiástica. Charlotte abriu o portátil e começou a digitar a resposta à editora, aceitando a oportunidade da digressão literária, com a confiança de quem aprendeu que as melhores aventuras começam quando se escolhe a coragem em vez do conforto. Do lado de fora das janelas da cafetaria, o outono pintava a cidade em tons de dourado e carmesim, as mesmas cores que dominavam a paisagem. Agora pendurada no quarto da Emma, as estações estavam a mudar, trazendo novas possibilidades com cada folha que caía. Charlotte pensou na tela em branco que foi vendida por $78 mil. Naquela memorável noite de fevereiro. Todas aquelas mulheres a licitar pela promessa de um novo começo, pela esperança de criar algo belo a partir do nada, pela fé de que espaços vazios podiam ser preenchidos com tudo aquilo que escolhessem criar. O telemóvel vibrou com outra mensagem do Tyler. Vi uma foto da Emma no story da Meg. Ela está linda, Charlotte. Vocês as duas estão. Charlotte sorriu, respondendo. Obrigada. Ela pede para dizer ao tio Tyler que está pronta para a primeira visita a uma galeria de arte. Quando tu estiveres. Conheço o sítio perfeito. Vai abrir uma nova exposição de ilustrações de livros infantis no próximo mês. Interessadas? Muito interessadas. A Emma e eu estamos sempre prontas para novas experiências. A resposta parecia um resumo perfeito da sua atual filosofia de vida. Aberta à possibilidade. Disponível para explorar. Confiante o suficiente para dizer sim a convites que faziam sentido, e não aos que não faziam. Emma mexeu-se e abriu os olhos, piscando para o mundo com uma expressão séria, que nunca deixava de fazer Charlotte rir. Com 3 meses, Emma já parecia encarar a vida com curiosidade em vez de medo, confiança em vez de ansiedade. Olá, minha linda, sussurrou Charlotte. Pronta para irmos para casa ver que aventuras o amanhã traz? Enquanto guardava o portátil e preparava o carrinho da Emma para o caminho até casa, Charlotte refletiu sobre como a sua definição de sucesso tinha mudado completamente. 6 meses antes, sucesso significava manter a aprovação do Richard, encaixar-se na visão dele da esposa perfeita da alta sociedade, reprimir os seus próprios sonhos para servir às ambições dele. Agora, sucesso significava escrever histórias que lhe importavam. Criar uma filha que cresceria a saber que o seu valor não era determinado pelas opiniões alheias. Construir amizades baseadas em respeito mútuo em vez de conveniência social. E escolher diariamente confiar no seu próprio julgamento. Sobre o tipo de vida que queria criar. O círculo novo começo. A amizade constante do Tyler. O amor puro da Emma.
o contrato editorial, a independência financeira que lhe permitia fazer escolhas, com base nos seus valores em vez dos seus medos. Tudo isso tinha nascido daquele momento no leilão de beneficência, quando finalmente dissera não a ser tratada como alguém com menos valor do que tinha. A caminhar para casa naquela tarde fresca de outubro, Charlotte sentia a satisfação profunda de quem encontrara sua vida autêntica. Depois de anos a viver segundo o guião de outra pessoa, o futuro estendia-se à sua frente. Não planeado, incerto, mas completamente seu para criar. Emma dormia pacificamente no carrinho, confiando completamente na capacidade da mãe para navegar o que quer que viesse a seguir. E pela primeira vez em anos, Charlotte confiava nela própria com a mesma certeza. A transformação estava completa, mas a aventura só agora começava. 3 quarteirões antes de casa, o telemóvel da Charlotte tocou. Uma chamada da sua agente literária. Charlotte, tenho notícias incríveis. Os direitos cinematográficos de Luna Aprende a Voar foram adquiridos por um grande estúdio. Querem desenvolvê-lo como um filme de animação. Charlotte parou de andar. O carrinho da Emma ficou perfeitamente imóvel no passeio, enquanto a magnitude daquela oportunidade se fazia sentir. A sua história sobre um pequeno morcego a aprender a confiar nas próprias asas ia tornar-se um filme que poderia alcançar milhões de crianças em todo o mundo. Mencionaram especificamente que adoram a mensagem do livro sobre coragem e independência. Continuou a agente. A produtora disse que lhe fazia lembrar a própria jornada, ao sair de uma relação abusiva. Ali, parada numa tarde comum de terça-feira, com a filha a dormir-lhe nos braços, e a saber que o seu trabalho criativo ia tocar vidas, de formas que nunca imaginara. Charlotte sentiu a gratidão profunda de quem descobriu que a vida mais extraordinária é muitas vezes construída a partir da decisão de honrar a sua própria verdade. Sim, disse ao telefone, a voz firme, cheia de uma alegria tranquila. Absolutamente sim. Porque isso, Charlotte tinha aprendido. Era sempre a resposta certa. Quando as oportunidades estavam alinhadas com o teu verdadeiro eu. A tela em branco em que ela licitara naquela noite transformadora de fevereiro tinha se tornado exatamente aquilo que ela esperava. Uma obra-prima pintada em tons de coragem, amor e esperança, com espaço de sobra para todas as belas surpresas que o amanhã ainda poderia trazer. Enquanto Charlotte e Emma continuavam o caminho até casa, o sol de outono dourava tudo à sua volta, e o futuro parecia tão ilimitado quanto o céu, que a Luna aprenderá finalmente a navegar com confiança e graça. A história estava completa, mas os melhores capítulos ainda estavam por vir.